Olá, bem-vindos! Estamos ao vivo falando sobre o Umbrella Cast, nosso podcast semanal. Eu sou Luciana, analista, e vou apresentar para vocês hoje um episódio que há algum tempo aqui no Umbrella vem pensando em fazer. Na segunda temporada agora, você nos segue, é uma temporada onde a gente vai trazendo convidados especiais, e hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, para a gente falar de um que sempre é um tema muito curioso para nós, que é a adolescência, né? Eu vou começar aqui lendo um pouquinho sobre o que a gente vai falar e já vou falar para você sobre o que se trata. Então, vou colocar uma frase da professora doutora Lisete Weissman, atendimento psicanalítico de família. A proposta do livro, e eu vou mostrar o livro agora para vocês, e ao longo do episódio a gente vai falando, é abrir ao leitor clínica com famílias, como um dispositivo singular e próprio para o atendimento aos quais a queixa baseia-se nas desavenças vinculares e no mal-estar vincular entre os que fazem parte desse grupo específico, o grupo da família, né? E o tema de hoje, deste quarto episódio da segunda temporada, do Umbrella Cast, é atendimento psicanalítico de família. Esse episódio é para pais, mães e cuidadores. A gente idealizou esse episódio para orientar vocês sobre essa problemática dos vínculos familiares e parentais, formados desde a concepção dos filhos, o seu desenvolvimento e principalmente quando estes encontram-se na fase adolescente. Vou colocar uma reflexão aqui também sobre este livro, vou mostrar de novo para vocês. Atendimento psicanalítico de família. A Lisete apresenta o caso clínico da família do Gonzalo. Gonzalo é um púbere de 11 anos, que é apontado pela mãe Suzana como paciente designado como portador de uma patologia. Ou seja, o garoto... Escuta o trecho do livro. Uma família não decide ir à sessão como entidade que se reconhece como portadora de angústia, que precisa ser escutada. Porém, o paciente vincular tem de ser construído dentro da sessão entre analista e clientes. A possibilidade de assumir uma dificuldade vincular familiar precisa de um processo para ser reconhecido pelos membros da família e pelo grupo familiar como um todo. Através de um relato desse caso clínico, eu gostaria de trazer à tona a especificidade do atendimento vincular de famílias. Em consultório, os problemas cotidianos das famílias costumam ser relatados apontando-se um único sujeito como portador de alguma patologia. E nas famílias, com o filho adolescente, essa dialética é ainda mais evidenciada por ser este o encarregado de inaugurar conflitos e problemas da família. Para responder algumas perguntas, eu vou trazer e vou apresentar aqui nossa convidada especial de hoje, Lisete Weissman. Olá, Lisete, como é você? Oi, Luciana, tudo bem? Aqui estamos. Muito E você? agradecida por participar. Nós é que estamos felizes por te trazer para o público. E eu gostaria de pensar um pouco contigo, o que você espera para o episódio de hoje? Bom, achei muito importante poder transmitir para o público algumas das noções que nós trabalhamos a porta fechada dentro dos consultórios. Eu acho que o atendimento à família, famílias que portam adolescentes, é um capítulo bem importante de nosso trabalho, já que muitas vezes o adolescente inaugura dentro da família uma nova etapa. É como que se quebra a família anterior, família de pais com crianças, ou filhos crianças, para se gerar uma nova família no sentido de uma nova configuração. Então, esses adolescentes quebram esse status quo que tinha a família para constituir um novo.
E muitas vezes é difícil para os pais acompanharem esses adolescentes. Porque, naturalmente, esses adolescentes têm que romper com o que eles eram como crianças para se constituir como adolescentes. E muitas vezes o que nós recebimos dentro do consultório são famílias nas quais os pais não conseguem entender o que está acontecendo com esse adolescente. Por outro lado, eu acho que a adolescência dos filhos movimenta muito internamente nos pais a própria adolescência. Mas o que acontece é que já é outro momento. É o que nós chamamos de generation gap. Tem um vazio entre uma geração e outra. E tem que ser tida em consideração. Mas esse seria um pouco o trabalho. Não sei se você quer ir fazendo perguntas, eu continuo falando. Vamos já fazer perguntas. Agora eu vou passar um pouquinho para a Esté. Esté, tudo bem? A Stephanie é uma psicanalista também, ela, minha colega, parceira. O que você espera pelo episódio de hoje? Bom dia, professora. E também ex-aluna da professora Lisete. Acho que esse encontro do Umbrella, né, entre eu, a Luciana e a Denise, que também é integrante, ele veio muito em favor dessas buscas que a gente foi tendo ao longo da nossa trajetória enquanto psicanalistas, né? E cursar, né, essa conversa, esse conhecimento com a Lisete, em que ela introduz essa noção da psicanálise vincular, o atendimento familiar, vem de encontro com o ferramental que a gente pode ter, então, né, como ela disse, dentro dos nossos consultórios, com as famílias, que muitas vezes trazem, né, o adolescente como tendo um sintoma, como tendo algo que está localizado nele, mas que a gente sempre vai ter esse olhar mais amplo, e o quão desafiador para a gente né, porque a gente sabe que tem a questão da transferência e do manejo do analista, e aí quando a gente pensa na psicanálise vincular, a gente sabe que isso tem uma outra configuração, a gente consegue se sentir, então, direcionado para intervir, para fazer essa escuta e para fazer com que circule ali o que estiver acontecendo dentro do ciclo familiar, né? Então, eu acho muito importante, estou muito contente de estar aqui com vocês duas hoje. Que ótimo. Então, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso episódio de hoje. Eu vou comentar um capítulo, na verdade, o segundo capítulo do livro, da Elisete. A mãe é quem começa a falar. A gente está vindo por causa do Gonzalo, que tem problemas de relacionamento na família. Ele não se relaciona bem com todos. Tem problemas na escola também. Viemos pedir ajuda, pois é difícil educar os filhos. Nesse caso clínico do seu livro, conforme a analista vai conduzindo o acolhimento a cada sujeito que compõe o grupo, a família do Gonzalo, a palavra vai dar voz às dores de cada um. E por elas, evidencia-se que o paciente em questão não trata de ser apenas um, mas sim todos os 6 componentes daquele grupo. Com a ajuda da analista, vão se escutando e se dando conta de suas angústias travestidas de uma voz uníssona que reclama a presença de uma desordem e claramente a incompreensão a que os filhos se veem submetidos. E dessa forma, fica explícita a falta de escuta subjetiva a que eles se sentem atentos, tanto na escola quanto na família. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual a importância de se dar espaço para a expressão, para a fala e para a escuta na relação com os filhos? Por favor, Lisete, traga um pouco mais desse caso clínico para contextualizar o que você vai explicar para nós. Bom, como eu falei anteriormente, a adolescência irrompe na família, quebra um status quo. E tanto os filhos quanto os pais têm que se modificar nesse relacionamento. E uma das questões que eu acho bem importante, que geralmente as famílias não vêm para a consulta como um todo, e nós, como analistas, temos que fazer o que eu chamo da construção do paciente-família. Na medida em que muitas vezes eles vêm
indicados pela escola, por outros problemas, talvez, que irromperam a partir das condutas adolescentes, com um membro designado. Então, é Gonçalo aquele que cria problemas na família. Mas, na verdade, na medida em que a analista vai dando escuta a isso que está acontecendo entre eles, aquilo que estava focado nele, que era o sintoma, ele vai mal na escola, tem notas ruins, ele não se comporta em casa, aquilo começa a circular e a se redistribuir entre os membros da família. E uma questão que foi bem interessante nesse caso, que depois de um tempo de trabalho conjunto, o pai começa a contar que ele também se dava muito mal na escola, que ele não conseguia ficar quieto, que ele era muito ansioso. E então aquilo deixa de ser só Gonçalo, para ir vendo o que está acontecendo com a família como um todo. Então, eu acho que essa é uma das questões bem importantes do atendimento à família. Você escuta, e a partir de sua escuta como analista, eu acho que operamos como um modelo para que esses pais consigam escutar, ainda tratando-se de uma adolescência totalmente diferente a deles, o que fosse, porque estamos em outro momento. E então eu acho que essa é a riqueza. Stephanie, o que você pensa desse tema do atendimento? Comenta bem sobre a sua clínica. Sabe que eu fiquei bem intrigada assim, com esse caso, e o que me chamou muito a atenção foi quando ela descreve que logo nas entrevistas iniciais ela habilita a fala para essa turminha que era a turminha dos filhos, né? E era uma questão que vinha ali, então, na convivência familiar. Os filhos não podiam, né, nomear, falar e se dizer. Então, quando a analista ela coloca essa possibilidade, isso já faz uma nova curva no curto-circuito ali, né, intrafamiliar. Eu achei isso de uma riqueza muito grande, porque na prática clínica é exatamente isso que a gente vê, né? A gente fica muito mais nessa escuta, né, do que está que a gente está percebendo ali no todo, do que exatamente na queixa que está sendo dita, né? E como é bonito, né, assim, quando a gente consegue fazer essa intervenção, que eu achei muito interessante essa palavra, habilita a fala, né? Que permite, então, que novas configurações se estabeleçam, né? Sim. E eu também fiquei entretida com esse capítulo, principalmente quando o pai fala, esses daí, né? Os filhos. Aí você comenta que, puxa, olha só, né? Já começa do pai a classificar ou a expor como se esses filhos fossem qualquer coisa, não sujeitos, não pessoas que estão sendo formadas por esse grupo, pai e mãe, né? Se não me engano, tem a avó também, né? Mas algo onde os irmãos, né? Uma família grande ali acontecendo, mas o pai vai expor a analista, que é você, de uma forma pejorativa, né? Então, os filhos se sentem já na criação, né? Eu estou sempre colocado de lado. E o Gonzalo tenta uma atividade, tanto na família quanto na escola, de uma forma a ser o garoto problema mesmo, né? E você, com sensibilidade, vai dando voz ao Gonzalo e aos irmãos, para que esse pai escute. E aí esse pai para de classificar o filho como o garoto problema e começa a se lembrar dos próprios problemas adolescentes que ele teve, né? Isso é incrível para um começo de análise, né? E a gente pode dizer que a transferência, no caso para o nosso público que é muito entendido da psicanálise, uma certa empatia com o analista. Como que se forma essa empatia? E, na verdade, Lisete, como você capta da família a possibilidade de se sentirem à vontade para falar de temas que nunca foram falados?
vou responder primeiro ao que vocês falaram, que acho bem interessante, não? Quando a Stephanie está falando do analista habilitando a esses filhos, dá bem na linha que eu estava falando de reconstruir uma família na qual os filhos são crianças e na qual os pais têm autoridade. Eu sou o pai, eu digo como são as coisas, eu mando. Porque talvez no momento da família em que as crianças são pequenos, eles precisam da autoridade parental. Estou falando dos dois pais. Autoridade no sentido de acolhê-los, dar um direcionamento para o caminho deles, nesse sentido, não autoridade como poder de submeter ao outro, mas sim de indicar um caminho e ajudar nesse desenvolvimento, não? Agora, também aí tem como um limite difícil de pensar entre autoridade que ensina, que dá um caminho, e aquele que exerce um autoritarismo, não? E aí eu acho que seria importante ver a diferença. E, por outro lado, quando os filhos viram adolescentes, muitas vezes os pais não sabem como ser pais de adolescentes. E então passam desse lugar de autoridade, eu sei tudo, eu mando, a um lugar de eu quero ser amigo de meus filhos, para que eles me contem tudo. E eu sempre falo para os pais que consultam que os filhos não precisam de amigos, porque amigos tem um monte, eles podem escolher amigos. Eles precisam de pais, porque pais só têm esses dois. E o lugar do pai é um lugar difícil, porque mais na adolescência, enquanto eles vão ter que escutar, ainda que não compatibilizando com o que estão escutando, e ver como lidar com isso. Então, isso que você também trazia, Luciana, de esses aí, era uma coisa pejorativa, na qual, e eu acho que, de novo, estamos na passagem de um tipo de família a outra, não são escutados. Não? Os filhos não têm um lugar de escuta porque eles são esses aí. E me faz lembrar até na Idade Média, não? Quando as crianças, por um tempo, eram como nem pensadas. E de aí, de um momento ao outro, viravam adultos pequenos, sem poder ir respeitando toda a transição e as etapas de vida. Não? Agora, ao respeito da empatia, eu acho que o psicanalista tem que poder fazer perguntas que habilitem. Às vezes, podemos ir abrindo campo, perguntando coisas que os permitam se expressarem. Às vezes, pode ser só relatando o que você vê, que muitas vezes eles não percebem. Então, não necessariamente sempre tem que ser uma interpretação psicanalítica. Às vezes, uma boa interpretação é relatar. Quando você diz esses aí, de alguma forma não está considerando eles. Por quê? Então, isso abre para poder ir se expressando. Eu acho que esse é um bom exercício que se faz dentro da análise, pensando que depois esses pais e esses filhos vão continuar fazendo sozinhos na vida diária, né? Sim. Então, a gente aí pode mostrar um pouco para o público como funciona o manejo da psicanalista, né? Então, porque muitas pessoas ficam pensando, nossa, como será que é uma sessão com uma psicanalista em família? O que ela vai fazer? Será que ela vai me colocar numa situação vexatória? Vai apontar o dedo? Ou ela vai me colocar na frente dos filhos como uma de não autoridade, né? Então, pelo que você vai falando para a gente, você vai manejando essa relação dentro da sala, né? Dentro do consultório, e meio que ensinando esses pais a levarem durante os dias a vida como deveria ser, né? Dando voz a eles também. E que sabe, Luciana, eu lembro no início da psicanálise, no século XIX, a Melanie Klein, que foi a primeira psicanalista que trabalhou com crianças, ela falava que ela queria isolar dentro da análise esses filhos e deixar cada vez mais os pais afastados, porque ela achava
que os pais eram uma má influência ou que acarretavam essa angústia e esses sintomas que as crianças traziam para análise. Mas ao longo do tempo, nós psicanalistas vinculares, o que fomos vendo, que se os pais são deixados de fora, eles não conseguem acompanhar esse percurso interno dessa criança ou esse adolescente, se sentem muito ameaçados e muitas vezes retiram eles dos atendimentos. Então, atender a família como um todo, mas desde um lugar de compreensão. É importante o que você fala, porque às vezes eles podem se sentir acusados. E como tentar não apontar o dedo, e sim, por outro lado, dar como uma compreensão de diversos lados, não? Eu, por exemplo, outra vez, outra família que não está no livro, mas que eu estava atendendo, e a mãe falava, bom, quando eu saía, quando eu era jovem, meu pai ia me buscar. E eu gostava que meu pai fosse me buscar, e era meia-noite. Mas você, aí, de novo, outro membro designado, você vem tarde e me dá medo, e São Paulo é uma cidade perigosa. E então, o que era interessante também, que esse adolescente conseguia se defender dentro da sessão. De alguma forma, cuidada pela analista, e ela falava, mas são outros tempos. Todos os meus amigos fazem o que eu faço, não é fora do normal. Então, eu acho que também essa mãe conseguia escutar essa filha nesse sentido, na medida em que ela se pronunciava, não? Então, aí vai se constituindo um diálogo. E outras coisas que eu acho que é bem difícil é dialogar. E eu sempre falo, tanto para as famílias quanto para os casais, que dialogar é riscoso. É riscoso porque um pode fazer uma pergunta, mas não sabemos o que o outro vai responder. E por isso dá medo. Dá medo de que a resposta não coincida com o que eu estou esperando. E aí vem a grande questão. Como tolerar, escutar o outro ainda em diferença? E poder sentir que essa diferença pode nos enriquecer. É uma grande questão. Tanto atendendo famílias quanto casais. Desculpa. Esther, como é para você escutar essa parte do atendimento clínico, né? Onde há muitos medos quando uma família tem questões, mas fica um pouco preocupada de como seria esse processo. Sim, é ainda muito desconhecido para a maioria das famílias, né? E muitas vezes é tomado como uma ferida narcísica, né? Ah, precisamos ir na psicóloga, né? E chegam na primeira sessão já muito ansiosos, não sabem exatamente como que vai funcionar, quem vai vir, eu brinco, quem que vai sentar na dança das cadeiras, né? E a percepção que eu tenho é exatamente essa. Se muitas vezes a queixa vem localizada, por exemplo, no jovem, e a gente começa a ampliar esse olhar e trazer isso também para os pais se pensarem, para eles pensarem a sua família, as heranças que eles trazem, né, das suas famílias de origem, isso tudo vai sendo acolhido e eles vão conseguindo fazer um trabalho efetivo. Quando a gente tenta, ou quando a gente não tem a possibilidade de trabalhar com a família, né, às vezes porque a família realmente traz e fala assim, ó, é ele que precisa, e não, a gente convida, você quer vir, vamos conversar, e não acontece, a gente percebe que tem essa quebra, né, então, às vezes o adolescente, ele vai fazendo um trabalho interno, ele vai fazendo esse percurso, e a família não acompanha, e muitas vezes entende como sendo uma coisa que não está sendo benéfica, né? A possibilidade desse jovem encontrar uma fala, encontrar o seu jeito de se expressar, né? Então, sempre que possível, né, eu convido, eu abro a porta do consultório, eu citei lá num episódio que a gente falou sobre o atendimento familiar, uma fala da Michele Roman Faria, ou foi da Manoni, em que ela fala assim, os pais irrompem, né, na sessão, não é uma coisa que tem uma regra. Então, assim, acolho sempre mensagens,
querem vir dentro do horário, fora do horário, né? Sempre pensando individualmente para cada família o que significa essa presença dos pais, né? E o quanto ela é necessária. E vejo também que tem uma tendência que, se em um primeiro momento eles ficam mais, às vezes, implicados, porque se é um adolescente muito jovem, assim, seus 12, 13 anos, ainda a gente está falando de uma posição ainda infantil, a tendência é que esses pais vão confiando, né, nesse espaço e vão também permitindo que essas mudanças aconteçam. Verdade. Lisete, gostei muito de uma pontuação que você faz no livro. Na escuta vinculada psicanalítica, é muito importante acompanhar o devir do discurso, tal como os sujeitos trazendo, respeitando o relato familiar, que em cadência se constitui e vai apresentando na clínica. Considero muito importante não se adiantar a fazer perguntas indagadoras, tentando preencher dados em forma de anamnese, que seria uma recordação dos fatos, né? Pois esse é um conhecimento que pertence a outro espaço, ao psicanalítico e ao vincular. Talvez na pressa de estruturar uma árvore genealógica, buscar as causas do sofrimento que os sujeitos trazem, não se respeite o material como aparece, e se force o relato baseado em dados, sem aguardar do discurso familiar. Fala um pouco mais para a gente sobre isso. É que, na verdade, o que estou falando aí é de uma sensação de respeito frente ao que as famílias estão trazendo dentro do consultório e o que podem trazer, não? Porque eu acho que isso é falar do timing. Cada um de nós temos um timing, primeiro para ir confiando nesse espaço, nessa pessoa, e também para reconhecer internamente algumas questões que ficam como escondidas, não? Então, eu acho que é bem importante ter uma posição de respeito ao respeito das famílias, porque muitas vezes esse timing, essa resistência a contar alguns episódios tem a ver com situações de muita dor, que talvez não tenham sido processadas internamente, e temos que poder aceitar isso. Eu lembro, a outra vez estava atendendo um casal e falar para eles, olha, está faltando para mim alguma parte para entender bem o que está acontecendo entre vocês. Você precisaria saber alguns dados que poderiam ajudar, que tem a ver com sua própria história. E a moça falou, não quero falar disso hoje, eu já falo muito em minha terapia individual, não quero. E aí falei, tudo bem, é respeitável. Pode se dar o tempo, pode não falar se não quiser. Então, eu acho que esse é um lugar também de sofrimento para o analista, de poder tolerar esse silêncio dentro do qual não sabemos o que está acontecendo. Mas também é porque o paciente não chegou nesse momento, não pode falar disso. Então, é um mito, fale tudo que vem para a sua cabeça, que alguém vai falar tudo. Não vai. Temos nossas dores, temos nossas vergonhas, essas coisas vão ser tramitadas de diferentes formas. Não todo mundo vai conseguir falar. Até estava pensando, agora veio na minha cabeça, tem vários documentários feitos sobre os sobreviventes da Shoah, que é da Segunda Guerra Mundial. E muitas vezes eram acusados, por que não falam? Por que não contam do que viveram? Esse trauma humanitário tem que ficar registrado. E às vezes aquilo foi muito traumático e não podiam falar disso. Então, dentro da família também tem muitos segredos, as coisas que não podem ser faladas. E eu gostaria de falar uma coisa que para mim é bem importante. Winnicott, Donald Winnicott, que é um psicanalista inglês, já falecido, que era pediatra, ele diz que os pais de adolescentes têm que ser como se fosse aquela parede frente à qual as pessoas jogam tênis, em que você bate a bola e a parede tem que sustentar essa bola que volta. Então, ele diz que os pais têm que ficar firmes nesse bate e volta, tolerando, digamos, essa batida, se poderíamos chamar assim, metaforicamente, da bola.
na medida em que os adolescentes precisam romper com aquilo estabelecido de um vínculo infantil para se constituírem adolescentes. E o mais importante é que os pais fiquem firmes e fortes nesse lugar. Tem pais, por exemplo, que se desarmam, começam a chorar, a culpabilizar o filho. Isso é o pior que se pode fazer. Porque o filho está fazendo parte de um desenvolvimento natural. Temos que poder acompanhá-los, ainda sabendo que o destino é que eles comecem um caminho próprio, mais distante do caminho da gente. Mas é o esperado. Isso é saudável. E gostaria de falar outra coisa do que Stephanie falava da dança das cadeiras, que achei bem bonito, para contar também da pergunta anterior sua, Luciana, que acontece dentro do consultório. Ninguém é obrigado a vir para a consulta. Então, você abre a porta do consultório e convida a família. Tem momentos em que alguns dos membros não podem vir, não querem vir, está sendo muito doloroso para eles virem, preferem se omitir, seja o que for. Então, o que eu geralmente faço, eu tenho as cadeiras, os sofás, e eu faço questão que fique um espaço vazio dentro do consultório. Porque não é o mesmo se o pai ou a mãe vem ou não vem, se o filho vem ou não vem, mas fica um buraco. E eu acho que nós, dentro do análise, temos que trabalhar com essa família que não dá um espaço para esse adolescente não vir, ou esse adolescente não consiga se sentir parte. Não sei, estou estabelecendo hipóteses, estou falando de uma família hipotética, mas eu acho que respeitar esse não lugar e também aceitar de que fica como um buraco, porque faz parte da família. Então, muitas vezes, quando os pais vêm, mas fulano não quer vir, eu falo, o importante é que ele saiba que ele tem um espaço e que para vocês seria importante que ele venha. Mas se ele não quer vir, também poder respeitar isso, ainda que seja doloroso. Nossa, incrível. É isso mesmo. Stephanie, fiquei pensando, em quantas vezes a gente que está num percurso aí como lista, a gente se preocupa, né, em como a família vai se sentir nas sessões, né, vai se sentir. Existe a quebra real de será que eu consigo, né, o que vai ser de uma, né, o que você pensa dentro do que a Lisete nos traz? Agora eu fiquei fisgada por essa coisa que ela fala de que os pais precisam suportar, né, para ocupar esse papel de educador dos próprios filhos, como a parede, né, que o Winnicott propõe, essas pancadas que vão vir, que é suportar perder o amor, suportar ser odiado, para poder exercer a função paterna, para poder inserir essa criança, o adolescente na cultura, colocar os limites, né? Isso eu acho que é o que mais a gente vê no consultório chegando, assim. E isso acaba, então, trazendo muitas consequências para o filho, que se vê, então, desamparado, né, de uma educação, de um direcionamento mais concreto, né? E a gente vê que os pais, por outro lado, estão cheios de culpa e que é muito difícil, então, sair desse lugar, que eu acho que a Lisete traz muito isso no livro, né, de que para os pais ocuparem o lugar de pais, eles precisam, em certa medida, sair desse lugar de filhos que eles eram da geração anterior, né? E no caso do Gonzalo, especificamente, tem esse nó acontecendo transgeracional, né? E que acaba afetando toda a dinâmica da família, porque fica na figura da avó materna essa de fazer esse papel de quem ia lá e ia ser a quem ia poder fazer essa função, né? É muito complicado, porque quando a gente olha, então, para o mundo, a gente sabe que cada vez mais os pais estão perdendo referências, está cada vez mais difícil, então, educar seus filhos, né? Quer comentar, Lisete, algo? Sim, eu estava pensando,
baseado no que vocês duas estavam falando, que tem uma parte do nosso trabalho como analistas que implica uma certa frustração. Uma frustração em função do que poderia ser, do que seria esperado, de que pacientes seria bom a gente receber. E, por outro lado, aceitar que, às vezes, esses pacientes não estão prontos para receber, não estão prontos para ser ouvidos, e vamos ter que lidar com isso, não? Por exemplo, eu estava atendendo uma família que os pais eram separados e o moço tinha 13 anos, era a pessoa em questão, que eles tentavam ver como lidar com ele, e chegou um momento, e ele foi obrigado a vir, e chegou um momento que ele falou, não vou mais. E então, eu como psicanalista, tive que suportar essa frustração de falar, bom, talvez poderíamos continuar trabalhando e teria muito material a ser trabalhado, mas esse limite que essa pessoa colocou é lícito também. Então, eu acho que aí também tem um lugar de dor a partir do que se poderia fazer, do que deveríamos fazer e o que fazemos. Tem esses limites. E eu acho bem importante isso que a Stephanie falou, é verdade, eu repito muito isso, que para constituir uma família, esses pais têm que abandonar o lugar de filho para, por sua vez, se colocar no lugar de pais. E muitas vezes vemos aquelas famílias em que os avós continuam nesse lugar de paters família, eu sei o que tenho que fazer, eu sou o que dirige essa família, e dessa forma, esses filhos não estão habilitados para um lugar de pais. Ou de aqueles avós que falam, eu sei, porque eu criei tantos filhos, então você tem que fazer desse jeito ou de outro. Talvez está em outro momento, se faz de outra forma, por que não aceitar isso, não? Então, é uma questão importante as gerações poder se colocar no lugar que corresponde, não? Também estava pensando, muitas vezes tem avós que não aceitam ser avós, porque estamos na cultura de que temos que ser jovens, forever young, como diz a canção, sempre jovens, sempre atualizados, e então ser chamado de avô indica a participar de uma terceira geração. E tem caras que não aceitam isso. Então, não me chame de avó, me chame de Maria, João, o que fosse. E eu acho que é uma dureza isso, porque os netos perdem a sua voz, né? E precisam. São diferentes gerações com diferentes funções para essas crianças do mundo, né? Sim, porque é da história de você ter avós, pais, ser você e ter filhos e pensar netos, né? Sim. E respeitar esse tempo. Sim, sim. E outra coisa que eu estava pensando agora, a partir de nossa conversa, é que o que estamos vendo muitas vezes são atuações cada vez mais violentas por parte desses adolescentes. E eu acho que isso também tem a ver com a falta de escuta. Porque, de alguma forma, é como um pedido desesperado de ser escutado. E ser escutado como diferente, ainda que doa, tanto para os analistas quanto para os pais. Poder escutá-lo, ainda que não compartilhemos, mas dar um espaço a isso. Porque aquilo vai se transformando numa frustração de tal volume que acaba em agressões violentas, tanto para o meio externo quanto contra o corpo deles mesmos. Então, é um processo necessário. Temos que poder habilitar. E sabe o que estava pensando? Tem ritos de passagem em certas tribos, em certas religiões, e eu acho que os ritos de passagem dão algum sentido à adolescência, não? Como aquelas tribos que os meninos, para se fazer homens, têm que pôr aquelas mãos em essas luvas cheias de formigas e suportar alguma dor, não? Tem outras religiões que também fazem ritos de passagem e que faz sentido, não? Porque os ritos vão nos acompanhando para sentir que subimos um degrau.
mudamos, digamos, de fase. Importante isso. E é um mudar de fase no qual o social habilita, não? Seja na comunhão, seja na bar mitzvah, seja nos ritos esses que falei dos indígenas. E o social olhando e habilitando a essa criança para se constituir em adolescente, futuro adulto. Quer comentar, Esther? Interessante, né? Porque passamos, Lisete, recente, né? Por nas escolas, com mortes, com, enfim, prisões, e a gente vê adolescentes sofrendo muito, né? Privando-se, inclusive, de estarem nesse grupo, medo, né? Do que vai acontecer, do que vai eclodir. Essa fase violenta, adolescência, você acha que ela é algo que faz sentido? Ou algo que vem proveniente da história e dessa relação conflituosa que a criança ou que a adolescente tem em casa? Porque nós estamos falando do ambiente externo, né, que é a escola, os grupos, estamos falando em casa também, porque hoje muitas famílias ele está no quarto, então estou tranquilo. E no quarto, a adolescente ela vai acessar online qualquer tipo de conteúdo, e vendo que são conteúdos levados sempre a uma violência, ou contra si mesmo ou contra o outro. O que a gente pode falar para quem está nos ouvindo sobre esse tema? Eu acho que é importante entrar no mundo deles, não? É verdade que eles ficam o tempo inteiro online, mas seria importante perguntar que é o que estão vasculhando online, com que estão brincando, para entender um pouco mais e se aproximar desses adolescentes. Claro que toda adolescência implica certos acting outs, que tem a ver com colocar o corpo, falar, de alguma forma desafiar, não? Desafiar o status quo, a cultura e o social. Mas o que você está falando já foge desse desafio, não? De alguma forma, se fazendo dono da violência e da possibilidade de matar o outro, ou de ferir o outro só por vontade própria, fala de uma cultura de um narcisismo muito forte. Eu faço nesse mundo o que eu bem quiser, só porque eu quero. E então, eu acho que os limites são seguradores também. Isso não se faz. Por que não se faz? Porque aí, se eu piso no pé do outro e está doendo, eu vou ter que respeitar e tirar meu pé, porque esse é o espaço que o outro tem. Então, eu acho que aí estamos falando de dimensões, não? Uma coisa é fazer acting outs, ser rebelde, se rebelar contra as normas estatuídas do social, e outra é chegar a atos de violência e destruição do outro, achando que eles são donos de poder fazer isso. Não? Sim. Esther, o que você pensa? E aí eu acho que é também desafiador para a gente, enquanto analistas clínicos, porque o que chega traz também o outro contexto que é do ambiente escolar, né? Então, além de trazerem, que muitas vezes vem assim, a escola pediu e aí a gente trouxe, né, para um atendimento. Mas como que a gente pode também fazer essa intervenção e dialogar com os educadores, com o que está acontecendo dentro das escolas, porque a gente falou em alguns episódios atrás que muitas vezes a escola está sendo esse anteparo, está fazendo esse papel de dar os limites, de fazer uma educação que seria a educação informal, que deveria estar sendo feita dentro de casa. Né? É desafiador. Eu acho... Ai, perdão. Pode ir. Não, pode falar. Não, que estava pensando que das instituições que antigamente tinham impacto, a única que permanece é a escola. Não? Porque antigamente a instituição do clube, do partido político, da igreja, da religião, todos esses tinham um espaço ao qual os sujeitos iam e podiam se sentir acolhidos e formando parte. Agora, a escola é a última que ficou. É a última instituição.
E eles têm muita responsabilidade. E tem outra questão que tem a ver com o mercado capitalista, digamos. No sentido de que os pais muitas vezes se sentem donos de dizer, eu pago, vocês ensinem. E isso não tem nada a ver, porque o ensinamento fundamental vem da família. Aquilo que o pai faz, o filho vai ver e copiar e poder se reflejar nele como se fosse... Esses são os valores para transmitir. E são os pais que têm que fazer isso. E são muito ricos. E tem muitas escolas que tentam convidar os pais para compartilhar essa tarefa. Mas uma coisa é educar, alfabetizar, outra coisa é transmitir valores. Isso é de outra índole, e isso são os pais que têm que fazer. Sem dúvida. Bom, estamos partindo para o final. Eu vou fazer mais uma última pergunta, que eu acho que é, na verdade, uma colocação também. O que você diria aos pais e ao público que nos assiste sobre a criação de filhos na contemporaneidade e no que eles devem se pautar para garantir minimamente uma educação que favoreça o desenvolvimento de adultos educados? E, na verdade, é um pouco do que a gente já está falando. Eu acho que uma das coisas importantes é não ficar omissos, não achar, não pecar, nem por excesso de presença, nem por ausência de presença. Uma questão bem difícil, mas poder achar aquele limite no qual o filho se sinta que está sendo ouvido, olhado, tido em consideração, sem ser invadido. Então, não é como se fosse a criança, não? Que tem que invadir esse meio, respeitar esse adolescente, mas não ficar tão longe que deixou de enxergar. Porque todos precisamos de alguém que cuide de nós. E os pais são os cuidadores dos filhos. Não é tarefa fácil, eu acho que é um limite difícil de ir desenhando, mas está aí o desafio nosso. Perfeito. E aí, Esther, o que você comenta? A Lisete deu essa noção do exemplo, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser utilizada de forma consciente pelos pais, né? A criança, desde o seu brincar, ela já vai representando essas identificações, né, que ela vai tendo. E se você falar assim, imita a mamãe, imita o papai, ela vai entrar ali numa persona e vai fazer, né? E até no próprio caso do Gonzalo, tem uma hora que as crianças começam a fazer denúncias dessa percepção que eles têm dos pais, né? Então, o pai é um cara super social, que para na rua para conversar, mas no trabalho ele é um pouco, né, omisso, e as crianças percebem isso e entendem que ele ocupa um lugar ali na sociedade, né? Então, assim, quando eu penso nesse exemplo de forma consciente, é realmente estar atento àquilo que você está fazendo enquanto você convive com o seu filho, né? Então, seja no trânsito, seja quando você precisa tomar uma decisão, seja quando vocês passam por uma dificuldade, a forma como você vai lidar com tudo aquilo é o que o seu filho vai estar aprendendo por tabela, né? Então, isso tem que ser olhado de uma forma muito consciente, assim. É que a gente naturaliza, né? Esse é o meu jeito de ser, e eu sou aqui em casa, né? Mas não tem essa noção de que a criança e o adolescente está captando tudo isso, né? Com certeza. Sem dúvida. É isso aí. Bom, a gente está feliz por ter tido você aqui, Lisete. Vamos convidar você para outros episódios. Você tem livros maravilhosos que vão nos ensinando. Nós vamos, inclusive, estou pensando aqui, Esther, estender esse episódio também para os nossos pares, porque a Lisete deu uma verdadeira aula para nós. E gostaria de pedir para vocês continuarem assistindo os nossos episódios da segunda temporada. Para quem não assistiu a primeira, vai lá no nosso canal, no YouTube, e assiste, porque é um tema
do outro, que vai atualizando você, pai, mãe, cuidador, instituição, né? Agora, pares, para você entender como que a gente tem que lidar com essa fase adolescente e na família, né? Temas super contemporâneos. Bom, eu gostaria de colocar aqui para você uma ideia que nós já estamos fazendo nos últimos episódios, que é #EuMeImporto. Se você tem episódio do tema, coloca esse hashtag na sua publicação, no seu compartilhamento, para que uma outra pessoa possa ter acesso ao conteúdo. Fica com a gente, adoramos. Mais um beijo aí para vocês. E obrigada, Lisete. Obrigada, Stephanie. Obrigada a você. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.